O tema do nosso vídeo hoje é a brevidade da vida. Vamos ler inicialmente o que se encontra registrado em Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na palavra de Deus, na Bíblia, está registrado que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. E o homem, a cada dia, ele decai em seus padrões de moralidade, de comportamento. O homem volta-se para o imediatismo, para as coisas próprias dessa vida, sem atentar para a brevidade da mesma em relação à eternidade da vida espiritual. Ele corre como tendo os olhos vendados em direção ao abismo, sem fundo, sem que tenha a menor percepção disso. Ele está atento, está preso, está com a atenção voltada para o imediatismo, a satisfação imediata das suas ambições, as quais vão se superpondo uma às outras, porquanto, à medida que o homem alcança determinado objetivo material, como aquilo não o preenche, logo em seguida ele parte em busca de algo novo que lhe chame a atenção e lhe desperte a ambição. É notória a deterioração dos padrões de moralidade, o egoísmo, a ambição, a deslealdade, a maldade, a falta de amor, o desrespeito ao próximo, a ambição desenfreada são as características dessa população que constitui a pior geração de cristãos desde o início dos tempos. Ou seja, a geração de cristãos que estão em pior condição espiritual. O homem não percebe que o acúmulo de bens materiais, que na realidade são mordomias que Deus concede ao homem para administrá-las. Deus não tem nada contra a posse e administração de bens materiais, mas o lugar que esses bens ocupam no coração do homem, isto sim importa a Deus. E o homem não entende que quando ele se julga rico, abastado, poderoso, dono de um imenso patrimônio, ele não sabe que, como Deus diz, que é pobre, miserável e nu. E que ele não atenta para o fato de que se Deus lhe chamasse, lhe pedisse a alma nesse dia, que teria ele em suas mãos para apresentar ao Criador. Deus se entristece ao punir o homem, a quem amou de uma maneira sem limite, porque ele amou de tal modo que ofereceu o seu Filho unigênito, completamente inocente e sem pecado, para com o seu sangue pagar, lavar a nossa sujeira, pagar a nossa culpa impagável diante da justiça de Deus. Porquanto a perfeição absoluta de Deus é absolutamente incompatível com qualquer vestígio de pecado. Então, quando o homem caiu,
ele tornou-se numa posição irreparável por si diante de Deus. E Deus amou o homem de tal modo, com tal intensidade, que ofereceu o seu filho em pagamento, porque a perfeita justiça de Deus estabelece para o pecado a pena de morte. Então alguém tem que morrer para que seja pago o débito do pecado que o ser humano contrai ao nascer já em pecado, pois, como diz a palavra de Deus, em pecado nos concedeu a nossa mãe. Então, nos sacrifícios de animais apresentados no Antigo Testamento, eles são uma prefiguração da necessidade de derramamento de sangue para lavagem, para purificação, para pagamento do débito, satisfazendo a perfeita justiça de Deus. Então, Deus ama o homem, mas ele deve e tem que puni-lo para que atender à sua perfeita justiça. Então Deus se entristece com isso. E não havendo um justo sequer nesse mundo, ele enviou o seu Filho unigênito, o qual existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, e que veio em carne, concebido em Maria por obra miraculosa do Espírito Santo, onde gerado no útero de Maria, a ação do Espírito Santo impede que mesmo Jesus tendo uma natureza 100% carnal, humana, ele não recebeu, nem poderia receber, nenhuma mácula de pecado. Então o Espírito Santo fez esse milagre dessa filtragem para que o menino Deus fosse concebido no útero de Maria e viesse com um sacrifício único, completo e absolutamente suficiente para pagar por toda a culpa do homem, de todos os homens, durante toda a existência da humanidade. E ele fez isso não por pessoas que o amassem, ele fez isso exatamente por quem o odeia. O ser humano odeia a Deus. Nós não daríamos o nosso filho nem por nossa mãe. E Deus ofereceu o seu Filho unigênito para que, através do seu único, completo e suficiente sacrifício, pagasse o débito impagável do ser humano frente à justiça de Deus. Então, ele se fez maldição, porque a Escritura diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus assumiu o nosso lugar que era nosso na cruz, portanto um sacrifício vicário ou substitutivo, e com sua própria vida que ele ofereceu, ele ali não só pagou o débito daqueles que nele creem como único e suficiente Salvador, mas esmagou a cabeça da serpente, o inimigo das nossas almas, e venceu a morte. O Evangelho é a salvação para todo aquele que nele crê. É uma boa nova, é a boa semente, e ela é semeada, e conforme o solo no qual ela caia, ela produzirá frutos, chegando a 30, 60 e a 100 por um, conforme o solo em que caia. Muitos não percebem, têm os olhos cerrados, os ouvidos obstruídos, os corações endurecidos, e que não recebem a palavra de Deus e, portanto, estão fadados à eterna condenação. Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelas palavras que pronunciamos,
pelas ocasiões nas quais nos omitirmos de praticarmos aquilo que deveríamos praticar, portanto, por nossos pensamentos, por nossas palavras, por nossas omissões e por nossas obras diante do tribunal de Deus, tribunal ao qual nada escapará, porque nada escapa ao olhar de Deus. E daremos conta de cada palavra, de cada ato, durante essa breve passagem por esse mundo. Essa vida é tão breve em relação à eternidade como um sopro, como um vento, como um piscar de olhos. E por conta de um tempo tão breve, o homem deixa de considerar aquela existência sem fim que é a vida espiritual, ou seja, a existência espiritual, porque no caso não seria mais vida, seria martírio eterno por suas culpas. Nós devemos nos questionar e ver se vale a pena, se estamos vivendo de conformidade com os ensinamentos que Deus nos transmite através da sua palavra. E nós podemos ter absoluta convicção da veracidade dessas palavras, porque tudo que está registrado nela, todas as profecias nela contidas, que chegaram ao tempo ao qual se referem, se cumpriram. E temos diante dos nossos olhos o cumprimento de todas elas praticamente. E se tudo quanto foi predito se cumpriu, aquele pouco ou quase nada que falta, como a apresentação do iníquo, do filho da perdição, a manifestação dele e a chegada do nosso Messias, com absoluta certeza está prestes a acontecer. E Deus nos faz um convite, inclusive já perto, praticamente no encerramento do registro da Escritura Sagrada, no livro Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz Jesus: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E em João capítulo 3, verso 16, está registrado: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 6, 23 está registrado que o salário do pecado é a morte. Portanto, aquele que recusa reconhecer a Cristo como Salvador, deixando de amá-lo, sabendo que ele deu a sua própria vida, se esvaziou de sua deidade, tornando-se por um pouco tempo um pouco menor que os anjos, por amor a quem o odeia, esses não podem ser beneficiados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, é necessário, é importante que ouçamos, que atentemos, que entreguemos as chaves do nosso coração, rendendo-nos incondicionalmente ao Messias, ao Senhor Jesus, que disse que quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Isso aqui logo passa e depois restará uma eternidade ou de paz ou de sofrimento, conforme a nossa conduta. E aqui deixamos o convite para que você medite e reflita se vale a pena, pois nós nunca vimos nem jamais viremos caminhão de mudança atrás de cortejo fúnebre. Nós jamais veremos alguém enjoado de ganhar dinheiro, de bens materiais, quanto mais tiver, mais quer, porque eles não preenchem em absoluto.
o seu íntimo. Então é preciso que avaliemos a nossa conduta diante de Deus. Nós estamos vendo a cada momento os sinais todos preditos nas Escrituras ocorrerem em sequência cada vez mais acelerada, vários ao mesmo tempo e com intensidade cada vez maior, prenunciando o término, a aproximação da 70ª semana de Daniel, da grande tribulação. Estamos à beira de um conflito entre todas as nações, que culminará com o que Deus disse, que este mundo seria reservado para fogo. Então, até o último instante, Deus está de braços abertos a nos convidar a ir a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta estreita, através da qual muitos tentarão por seus próprios esforços passar, mas não conseguirão, porque a salvação é pela graça. Foi necessário que Jesus viesse e pagasse com a própria vida o nosso débito, porque se pudéssemos fazer algo por nós, não seria necessário Ele se oferecer em sacrifício completo, supremo e absolutamente suficiente para salvar todos quantos nele creem como seu único e suficiente Salvador. E Ele deu a sua vida sendo nós pecadores, por isso o amamos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atentemos para o que Ele disse quando vimos todas essas coisas que ocorrem ao nosso redor. Devemos erguer a nossa cabeça e alegrarmos, porque a nossa redenção está próxima. Essa vida passa sem nenhum aviso, quando menos esperamos, e depois estamos no caminho sem volta, de eterno, de infindável sofrimento. Fica aqui, portanto, o nosso convite. O convite que nós transmitimos, que é feito pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador, quando Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele também nos conforta dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Disse também, apesar de toda essa turbulência, todo aquele que quiser beber dessa água da vida, ou seja, que se voltar para a fonte da vida que é Jesus, entenderá e receberá em seu coração o que Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo cada vez vive mais agitado, vive num turbilhão onde o caos impera e não percebe que está rumo a um despenhadeiro de sofrimento eterno. Nós deixamos a pergunta: é preciso que mais algo para que você acorde? A turbulência à sua volta não é capaz de despertá-lo?
acorde, busque a Deus enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Ao meu Deus e Pai, em Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.